Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nessa sexta-feira, sextou aqui no Grupo Refúgio, sexta-feira é o último dia da nossa semana. Vamos fechar a semana com chave de ouro, porque tudo que vem de Deus é poderoso para as nossas vidas. E é bem legal porque eu comecei a semana, né, aqui no Grupo Refúgio, a nossa semana começa na segunda, acaba na sexta, e eu comecei a semana trazendo a minha família no altar de Deus, e hoje eis-me aqui para trazer uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos ouvir, eu preciso ouvir o que Deus tem para me falar. Você também precisa? Você também crê? Então, bora lá. A Bíblia é recheada, né? Ela é rica em passagens, em relatos verídicos, verdadeiros, o qual vem transformar a nossa vida, vem nos trazer aquilo que nós precisamos através da mensagem de Deus. E tem uma história, algo que aconteceu e é relatado na Bíblia, que diz assim, que os discípulos estavam com Cristo, com Jesus, dentro de um barco. E diz que Jesus dormiu, adormeceu. E os discípulos ali estavam e começou uma tempestade terrível, a qual eles tinham certeza que seria o fim deles. Ali eles, sabe assim, se tremeram de medo, literalmente. E aí a palavra do Senhor relata que no desespero, né, o qual certamente eles acharam, vou morrer aqui, não tem jeito, eles se lembraram ali que Jesus estava ali. E eles começaram a clamar, começaram a chamar, né, para Jesus acordar. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus acordou, simplesmente ele foi lá, ordenou e tudo aquilo parou. Toda aquela tempestade simplesmente cessou. E aqueles homens que andavam com Cristo, que viam tantas coisas acontecer, eles mais uma vez ficaram simplesmente atônitos. Quem é esse homem que até o vento e o mar o obedece? Você já ouviu falar que Deus, que Jesus, ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele será para sempre. Ele é fiel. Nós, como seres humanos, certamente, nós passamos por muitas tempestades. Às vezes é uma chuvinha, mas às vezes é uma tempestade feia. E em alguma ocasião, nós também achamos que não iríamos sair, né? Que não vamos sair. Eu não sei realmente, porque eu não tenho como saber. Eu sei que esse vídeo chega a muita gente e glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que ele é encaminhado, ele chega até quem precisa, né, ouvir essa mensagem. Eu acredito muito nisso. Então é para você, simplesmente é para você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, assistindo. Não sei qual é a tempestade que você está passando e qual é o tamanho dessa tempestade. Não sei se é apenas um chuvisco, não sei se realmente é uma tempestade daquelas terríveis. Esses dias aqui, na cidade onde eu moro, teve uma tempestade, mas parece que teve assim meio que pelo Brasil ou pelo estado de São Paulo, sei lá. Mas foi feio, deu medo, viu? Parecia que era
tipo um tufão, um furacão, de dar medo mesmo. Mas às vezes na nossa vida, nós passamos por tempestades. Problemas se levantam assim tão grandes mesmo, tão altos, que a gente perde a visão, muitas vezes. Tantas coisas acontecem, né, no decorrer da nossa vida, e realmente, muitas vezes, nós achamos, né, que ali vai ser o nosso fim, que a gente não vai conseguir sair. Muitas vezes a gente acha, dessa vez me derrubou. A gente percebe na palavra de Deus que todas as tribulações, todas as lutas, quando a pessoa ou as pessoas resolviam amar a Deus, Deus atendia. Aquela passagem do povo de Israel, lá de Moisés, que fala que eles eram escravos e foi ficando cada vez pior. Mas fala que quando o povo de Deus resolveu se juntar e clamar a Deus, Deus enviou Moisés e o povo foi liberto. E assim nós vemos em muitos relatos da Bíblia que quando as pessoas clamavam a Deus, o Senhor respondia. Essa mensagem, essa passagem que eu trouxe agora, que fala sobre o barco, né, sobre a tempestade, ao qual Jesus acorda e ele para a tempestade, não é diferente. Ela também relata que quando os discípulos começam a chamar a Jesus, ele levanta e ele para a tempestade. Muitas vezes nas nossas tempestades, a gente faz simplesmente o contrário disso. Às vezes nós buscamos respostas em pessoas e nos decepcionamos. Às vezes nós recorremos, né, a alguns órgãos e nós nos decepcionamos. E a gente esquece, a gente deixa de lado. Porque, como eu disse, muitas vezes o levante é tão alto, tão grande, que limita a nossa visão. E a gente simplesmente esquece de clamar aquele que tudo pode, aquele que com uma palavra ele rapidamente para, cessa, ordena que pare a tempestade. E ela obedece, porque tudo obedece à voz de Deus. E muitas vezes nós estamos passando por essas tribulações, por levantes, por lutas, mas nós não clamamos a Deus. Então, que hoje você possa entender que só Ele, que por Ele, que Ele é tudo, e nós precisamos clamar a Deus. E você vai ver, você depois vem aqui, relata aqui nos comentários a sua vitória, com certeza. Porque Deus, Ele não desampara os seus filhos. Deus, Ele não vira as costas para aqueles que o clamam, para aqueles que o buscam. Ele tem uma resposta sempre para nós. É isso. É disso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a ir aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender a clamar, buscar em Deus e de Deus
aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter uma comunhão com o Altíssimo, com o nosso Pai. Nós pedimos muitas vezes coisas, né, para tantas pessoas, mas Deus ele espera que nós fechemos o nosso quarto e busquemos a Ele, porque Ele tem a resposta. Só Ele aquieta o mar, só Ele faz o vento parar. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, em nome de Jesus, já está mais do que na hora de você clamar a Deus, de você buscar ao Senhor em oração. Clame a Deus. Ele está ali esperando para ouvir o seu amor, para que ele possa mandar Moisés, o seu Moisés. O povo de Israel, sabe, já estava ali Moisés sendo preparado, já estava ali Moisés preparado. Deus só estava esperando o povo clamar. O meu Moisés está preparado, o seu Moisés está preparado. Só está faltando nós clamarmos. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus, ele está pronto para nos responder. E nós vamos viver milagres. Nós vamos olhar e falar, quem é esse que tem o poder de cessar o mar, né, a tempestade, de fazer o vento parar, de fazer o leão jejuar, de entrar na fornalha e sair ileso. É esse Deus que nós servimos, o de ontem, ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Clame a Deus. Está passando por uma tribulação? O medo te dominou? Você teve um diagnóstico dos médicos que é o fim? Está cheio de dívida? Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu sei o que fazer. Clame a Deus. Vamos clamar ao Senhor, buscar em Deus, pedir, abrir o nosso coração para Ele. E Ele vai mandar a providência certa, na hora certa, o socorro bem presente vai chegar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, beijo a todos, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira, aqui no Grupo Refúgio, nós temos o dia de ação de graças, nós cultuamos a Deus, né, com as nossas ofertas, com os nossos louvores, né, com salmos. Venha na presença de Deus e dê o seu melhor culto, diz porque você o ama, enfim. Hoje é dia de agradecer ao Senhor, amém? Fiquem com Deus, beijos a todos.